Olá, meus amigos, tudo bem? Gostaria aqui de desejar boas-vindas ao Frank Lourenço, Deus Irê, Sávio Santiago, secretário de Meio Ambiente do município de Russas, ao Matheus Santiago, e também cumprimentar a todos os espectadores que nos acompanham neste momento em que a gente realiza essa conversa, esse bate-papo direcionado às ações da pasta da cultura e do turismo no município de Russas. Eu tenho tido esse cuidado em ouvir, Matheus, técnicos, em ouvir populares, para que a gente possa realizar um grande plano de governo compartilhado, Frank Lourenço, participativo principalmente, porque não, para mim, ao meu ver, não adianta a gente criar uma ideia fora da realidade e distante daquelas pessoas que vivenciam a cultura, que vivenciam o turismo. Então, esse é o meu total interesse, Deus irê, de poder estar com vocês neste momento e aqui já fazer uma breve apresentação para todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu conto aqui com a presença do Frank Lourenço, historiador, ator, diretor teatral, produtor e gestor cultural, pós-graduado em perspectivas e abordagens históricas em arte, educação e cultura popular, coordenador da Oficarte e do NUPEC, gestor do Centro Cultural Galpão das Artes, presidente do Conselho Municipal de Cultura e coordenador do movimento Mergulho das Artes e também do Festivale. Conto também aqui com a presença do Deusirê Lima, é formado em letras, possui 2 especializações, professor da Rede Estadual de Ensino, está há 19 anos como vice-presidente da quadrilha Benjamin, e é um dos protagonistas dos espetáculos promovidos pela quadrilha. Matheus Santiago, cantor, compositor, jornalista e mestrando em comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atuou na produção do Cine Festival de Russas e Mostra Cultural Cine Jaguar. Muito obrigado, Matheus. E o Sávio Amaral, formado em Geografia pela UES, especialista em Administração Hoteleira pela Unifor, professor gerente dos hotéis 5 estrelas, Oceane Tower, New Life e Arcban, em Fortaleza, ex-coordenador do Departamento do Meio Ambiente de Aracati e gestor de preservação ambiental de Canoa Quebrada. Atualmente está secretário do Meio Ambiente do município de Russas. Pessoal, na área da cultura, cabe ao município zelar pela preservação do patrimônio histórico e cultural, ou seja, a proteção e a salvaguarda dos bens materiais e imateriais, como o tombamento de construções históricas, casarões, templos religiosos e etc. Assim também, como a preservação dos saberes e fazeres populares, tradicionais, transmitidos, através da oralidade, dos acervos documentais e de outros objetos históricos que fazem parte da história e da memória, da identidade do povo de Russas. E aí eu gostaria, nesse momento, de me dirigir ao Deusirê e te perguntar, Deusirê, você que é um representante dos movimentos juninos há muitos anos, que tem essa identidade própria aí, a gente já pode ver aí pela chita que traz essa essência que está aí atrás de você, que traz essa essência, que traz esse sabor junino, eu gostaria de falar, Deusirê, e te perguntar, conversar contigo, o que você acha que para Russas, no futuro, a gente pode trazer como boas ações de valorização e como um olhar específico para essa categoria e essa classe que você participa? Olá, bom dia a todos. É um prazer poder estar participando e debatendo sobre a cultura, principalmente a cultura junina. Quando a gente fala de cultura, ela é um campo muito amplo, e aqui eu estou para defender a cultura junina. Não só o nome da quadrilha Benjamin Constant, mas toda uma gama de pessoas que se envolve durante esse período. Não só durante o período junino, mas durante todo o ano. Quando a gente faz uma análise da cultura junina, ela é uma das
talvez uma das segunda maior cultura, né? Perdendo apenas para o carnaval, porque ela movimenta muitas pessoas, ela movimenta muitos profissionais, e a gente tem visto aí, o Natzael, de certo modo, podemos dizer, uma desvalorização dos profissionais da cultura, por conta que nós temos, por exemplo, no município, uma lei de repasse do Fundo da Cultura e etc. e tal, só que não é obrigatório repassar. O que a gente escuta é isso: existe uma lei, mas não é obrigatório repassar esse recurso. Porém, o que a gente precisa? Nós precisamos de políticas de efetivação que façam valer, né? Os grupos juninos, eles não querem e eles nem precisam estar mendigando nas portas dos políticos ou até mesmo do comércio essas ajudas. A gente quer que o poder público incentive. Por quê? Porque quando a gente cria um grupo junino, a gente está empregando outras tantas pessoas, né? A gente vê o carpinteiro que faz os nossos cenários, a gente vê um sapateiro, o cara que faz o chapéu, a costureira, coreógrafos, cenógrafos, atores. Então, todas essas pessoas dependem do movimento junino. Então, assim, além de nós fomentarmos a cultura, nós estamos movimentando o dinheiro do município. Então, de certo modo, é um investimento que o governo municipal, por exemplo, pode fazer com os grupos e que esse investimento tem retorno para a própria cidade, né? Porque nós não procuramos profissionais de fora. Nós usamos os profissionais da nossa cidade que são capacitados para fazerem todos esses trabalhos que as quadrilhas necessitam. Então, por isso, na realidade, as quadrilhas, né, os festejos juninos, ele vai muito além do que só uma quadrilha, né? Existe toda uma cadeia produtiva aí, sim, né? Gera uma economia, gera uma renda, que a gente até chama de economia criativa. Muito importante você citar esse assunto. Pode continuar. Então, assim, quando a gente faz, Natzael, quando a gente, por exemplo, que a gente chega num festival, que a gente chega num fórum junino, e a gente vê, por exemplo, um secretário de cultura participando, que a gente vê um prefeito indo com seu grupo para determinados festivais, a gente se sente, de certo modo, abandonado, e a gente se sente também feliz por aquele grupo estar sendo assistido pelo seu gestor. Eu não me esqueço quando no campeonato cearense estava lá o prefeito Acácio, lá de São João de Jaguaribe, ele entrou com a quadrilha dentro de quadra, levando o cenário, isso e aquilo. É uma valorização, coisa que a gente pouco vê. Então, assim, o que eu espero de uma gestão futura, né, sua ou de quem quer que venha a governar o município de Russas, é que, de fato, volte os seus olhares para a cultura. E aí eu não falo somente da cultura junina, porque aqui eu estou para defendê-la, mas que volte, de fato, para a cultura em si, de todas as suas diversidades. Então, assim, para que a gente, enquanto profissionais, enquanto fazedores de cultura, a gente possa se sentir valorizado, de fato, é interessante que o próximo gestor tenha essa sensibilidade. Eu desejo muito que, se você vier a chegar ao poder, e Deus queira que lhe abençoe, que você possa, de fato, ter esse olhar, né? Que essa fala, que essa preocupação seja, de fato, algo que venha a se concretizar para que nós, fazedores de cultura, tenhamos um representante à altura que nos dê essa liberdade para respirar e para poder continuar fazendo cultura. Tudo bem, Deusirei. Matheus, você, como produtor cultural, né, é conhecedor do potencial dos artistas locais do nosso município. E aqui eu observando, Matheus, o seu currículo, né, a gente já teve uma conversa aí há dias atrás, e é muito enriquecedor, né, a sua fala. Eu gostaria de ouvir as suas experiências vivenciadas em outros centros. Qual a sugestão para Russas que você dá nesse momento, para que a gente possa vir a avançar na cultura e para que a gente possa vir e ver
outras linguagens de toda essa realidade que você vivencia? Olá, Natzael e todo mundo que está participando dessa conversa. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao convite. Enquanto artista, enquanto pensador sobre cultura também, né, pesquisador, eu fico muito feliz de ter esse momento. Eu tenho só 25 anos, né, não sou filho de russas, mas vim para cá com alguns meses, né, e não passo mais de um ano sem voltar a Russas, assim. Então, estou sempre voltando aqui e acompanhando, né, o que é que está acontecendo na cultura. Eu me alegro muito de participar dessa conversa, desse debate com o Frank, né, que está à frente da UFCART, aí, com mais algumas pessoas aí, que completa 30 anos, depois me corrija se eu estiver enganado. Temos Deus e Rê também, que está aí com a quadrilha, né? Sávio no meio ambiente. E eu acho que isso é muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, o Natzael, porque eu acho que o município tem um papel fundamental de tomar a frente mesmo na área da política cultural, nesse período de negligência do governo federal, né? A gente vive um desmonte aí aos poucos e eu preciso falar aqui que a cultura e a arte, ela está totalmente relacionada com o desenvolvimento de um município, da sociedade, né? Desenvolvimento, isso aí tem a ver com a saúde, né? Tem a ver com a segurança pública. Pensar em cultura, eu queria falar isso bem claro, assim, pensar em cultura é pensar em uma sociedade saudável, uma sociedade que se lembra e se reconhece na sua memória, né? Na sua história. Eu acho que esse é um eixo muito importante para a gente pensar sobre cultura, né? A nossa história e a nossa memória, né? Temos que lembrar dos nossos povos originários, os índios, de onde vem todo um pensamento, né? A gente tem, por exemplo, as ervas, os rituais de cura, as benzedeiras, tem um pouco de herança indígena, tem um pouco de herança africana, né? Eu acho que a gente tem que voltar nisso e tem que falar. E que bom que eu posso falar agora e compartilhar isso, né, com essas reflexões. Então, primeiro eu queria falar isso, assim, para a gente falar sobre cultura, a gente fala sobre memória e história, né? As várias culturas que estão no nosso lado aí. Tem só uma curiosidade, Natzael, que o nome Catumbela é um nome de origem africana. Catumbela é um rio que existe lá em Angola, Angola do povo Banto. O povo Banto é um povo africano que contribuiu imensamente para o Brasil. É de lá que vem a palavra samba, sabe? E a gente tem esse nome, o nome de um rio da África, na nossa cidade, né? Eu acho importante que a gente saiba disso. E enquanto artista que já vi outras realidades, né? Tive a oportunidade de... hoje estou em Russas, mas eu moro em Mariana, né? Que é vizinho a Ouro Preto, em Minas Gerais, e tive a oportunidade lá de vivenciar, de experimentar vários eventos, mas não só eventos, experiências de política cultural, né? E eu queria falar aqui, principalmente, Natzael, sobre as artes, né? Sobre a atenção às artes, que a gente deve olhar com carinho, assim. Tem uma pensadora, uma jornalista, pesquisadora e gestora cultural, que se chama Marta Porto, que ela vem trazendo uma interessantíssima discussão para a gente pensar sobre cultura, né? E arte. Ela fala assim, que política cultural não é evento, não é somente os editais, né? Explicar aqui brevemente o que são editais. Sim, pode ficar à Editais vontade. são
maneiras de financiamento, né? É o acesso ao financiamento dos artistas, ou coletivos que podem, né, se inscrever nos editais culturais que o governo tem, e aí eles podem almejar esse incentivo, né? A Marta Porto, ela fala assim, a gente precisa pensar em cultura como processo. E aí eu digo o seguinte, a gente tem que primeiro, e pegando o que o Deusirê falou, fazer funcionar o nosso sistema municipal de cultura, fazer funcionar o nosso plano municipal de cultura. O Conselho Municipal de Cultura existe, né? As reuniões acontecem, isso aí eu não acompanho diretamente, né? Mas sei que existe, e eu acredito que a pessoa, né, que vai levar à frente esse governo municipal, o novo governo municipal, tem que se atentar a isso, né? A sintonia fina entre governo municipal e demandas populares na área da cultura. Voltando ao que a Marta Porto fala, ela fala o seguinte, que a arte e a cultura elas têm que ser consideradas para a construção de um espaço democrático, que é o que hoje a gente mais está penando para poder, né, fazer valer isso, esse espaço democrático, né? Um espaço, o Natzael, que a gente possa, a partir da diferença, porque todos nós somos diferentes, né? Encontrar um consenso, sim, um fazer comum, né? O nome disso é política, né? A política é isso, a partir das nossas diferenças, a gente encontrar um fazer comum. E pensando nisso, algo que eu acho que ajudaria muito Russas na construção desse espaço democrático seria uma escola de artes. Eu acho que esse ponto é um ponto que eu não estou criando, não estou inventando a roda. Eu me lembro lá em 2014 ou 2015, no último encontro cultural russano que eu participei, isso vinha sendo, né, aventado, as pessoas pensavam nisso, mas eu acho que isso é de toda a importância, sabe? Porque eu acho que com uma escola de artes, que você possa pensar para além do curso de flauta, do curso de violão, de dança, mas que você possa pensar numa formação consistente para aquela pessoa, né, para um aluno de um distrito, para um aluno de uma região mais afastada do centro, que ela tenha o acesso à cultura e que ela tenha o acesso à profissionalização da cultura, né? Se a gente tiver uma escola de artes consistente, que faça o intercâmbio com outras escolas, né, trazendo pessoas para cá para pensar junto, a gente pode promover a mobilidade social, que as pessoas comecem a ganhar, né, esse capital social, capital cultural, e possam participar realmente como cidadãos da sociedade. E, além disso, Natzael, a própria economia criativa, ela se fermenta, ela aumenta a partir daí, quando você dá acesso às pessoas de uma formação com qualidade, né? Então, para concluir aqui a minha fala, né, não quero me estender muito também, mas eu acho o seguinte, que a cultura, ela ativa a nossa vontade de viver e a capacidade da gente experimentar outros modos de ser. Abre a nossa sensibilidade, né? Alegra a gente, faz com que a gente se emocione. Eu acho que é preciso que a gente tenha políticas que ativem a nossa vontade de viver e de criar dos nossos artistas para que isso se espalhe na sociedade. É preciso ter tempo para criar, para sonhar, para fazer perguntas e para construir um mundo novo. A arte é feita de sonho. Eu vou repetir isso aí. A arte é feita de sonho. E é porque outros sonharam que hoje a gente está aqui. A gente tem que lembrar do nosso alimento e olhar para o mundo com os olhos do encantamento. Os olhos de Pacarrete, bailarina que tinha a sua grandiosa arte para oferecer à nossa cidade. E ainda de muitos outros artistas, de jovens artistas que estão hoje no Planalto, que estão hoje nas melancias, que estão hoje espalhados por aqui, que saíram daqui e continuam saindo, né? A gente precisa de políticas públicas
que nos permitam sonhar outros modos de ser, mais sustentáveis e que trabalhem pelo fim das desigualdades sociais e por um mundo mais digno e justo. Eu acho que é isso que eu me proponho a pensar junto aqui, que a gente possa fermentar essa discussão. Com certeza. Matheus, o nosso coração fica cheio de emoção também quando a gente escuta uma fala como a sua, né? E eu tenho certeza que os outros 3 companheiros hão de concordar comigo, porque a gente vê aí uma fala de um jovem. Você é russano, Matheus, você tem sangue, né, russano. Seu avô, doutor Zé Martins, foi prefeito de Russas, você hoje é sobrinho do vice-presidente da Câmara, né, o meu companheiro e colega vereador Júnior Martins, que vem fazendo um trabalho enorme aí no parlamento, mas trazendo a essência da sua fala. E a originalidade do seu conteúdo nos deixa, né, Deusirê, essa esperança, né, essa esperança de ver uma Russas diferente no futuro, seja ela administrada pelo Natzael ou por qualquer um outro que está aí se colocando, né, à disposição do julgamento popular, mas nós precisamos sim, Deusirê, ter realmente essa sensibilidade que o Matheus traz na fala dele, de poder fazer e abrir as portas de uma gestão pública para a execução de ações voltadas para a cultura, né? E aí eu gostaria de trazer também aqui a discussão com o Sávio, né? O Sávio Santiago, ele que é um protagonista nas políticas, né, de meio ambiente da nossa cidade, que tem um conhecimento aí, eu sempre digo, Sávio, que você tem um conhecimento aguçado, né? E é preparadíssimo para o posto que você ocupa hoje e que tem que continuar dando ao município de Russas os seus conhecimentos, né? Eu pergunto ao Sávio, eu também queria te ouvir, né? O que é que você acha que nós podemos promover em uma política de turismo numa futura gestão para o município de Russas? O que é que necessitamos neste momento, diante de que nós vivemos uma realidade diferenciada e atípica de todas as outras que a gente costumava ver, porque nós estamos em uma pandemia e essa pós-pandemia, ela vai nos trazer muitos desafios, mas que nós vamos superar esse momento e que nós temos que trazer, né, uma revolução econômica, uma revolução no nosso município para criar cada vez mais uma cadeia produtiva e fazer gerar renda através do nosso turismo. Então, eu gostaria de ouvir, sabe, também a sua fala. Primeiro, Natzael, eu gostaria muito de agradecer o seu convite para participar desse instante. Eu acredito que eu tenha mais contribuições dos colegas que estão participando aí, inclusive do Matheus Santiago, que é meu primo, inclusive acompanho a luta dele e a busca dele daquilo que ele acreditou. E hoje ele conseguiu essa vitória, né? O Deusirê, apesar de eu acompanhar um pouco distante o Franco, mas eu acho assim, sou extremamente admirador dos dois. Quando o Deusirê fala sobre a cadeia produtiva que é gerada diante do Festival Junino, é uma coisa assim fantástica, é a mesma coisa que acontece nas escolas de samba, como ele bem colocou. E o que é que a gente percebe diante de tudo isso? A apresentação que é aberta ao público é simplesmente o produto final de um trabalho tão sacrificante quanto eles fazem, que passam em rua, que passam em feira, que passam em casa pedindo uma ajuda para que ele realmente venha poder apresentar esses festivais, que é fantástico. Todos os festivais juninos, Natzael, eu fico do início ao fim, porque ali também, além daquela apresentação, está resgatando a história que muitas vezes acontece nos nossos municípios, que são os enredos que acontecem, né? E o Franklin, que tem um trabalho insistente, persistente, e que sempre acredita. Então, são pessoas assim que eu tenho uma imensa admiração. E muito importante nesse instante, Natzael, quando você, pela primeira vez, você como se propõe a sua disputa a prefeito do nosso município, e você proporciona um instante desse, valorizando esse segmento dentro da gestão pública, isso muito nos alegra, até porque eu tenho percebido durante a minha existência que a cultura de Russa, cada vez, ela tem sido mais
como é que se diz, degradada assim, dessa forma, né? Eu lembro muito bem aqui, contar uma história rápida, quando nós tínhamos o nosso grande acervo cultural, que era a nossa matriz. E ali aquela matriz, eu era criança, sentava naquela calçada e aquelas tábuas do piso, elas trepidavam devido os carros passarem na avenida, né? E eu lembro que a gente era criança e dizia assim, eram as almas que estavam mexendo lá dentro da igreja. Mas que nada, aquilo ali era o nosso patrimônio cultural imaterial, que ele foi todo destruído. E ao longo desse tempo eu não tenho visto esse resgate, quando o Mateus muito fala desse pensar, que ela é a cultura é saúde, a cultura sim é economia, a cultura é integração, sabe? É inclusão, né? Nós temos que trabalhar dentro desse perfil. E aí nós necessitamos urgente, Deus irei sabe disso, tanto quanto o Franco, né? Nós temos que fazer um inventário cultural do nosso município. E dentro desse inventário a gente desenvolver políticas que dê sustentabilidade a cada um desses segmentos. Quando o Mateus fala que nós temos artistas nas Melancia, na Lagoa Grande, temos na Engá, temos na Timbaúba Nossa Senhora das Dores, nós temos um verdadeiro acervo de artistas dentro do nosso município. Essas pessoas, elas fazem cultura porque elas acreditam em cultura, mas ela não é levada as pessoas a valorizar. E dentro desse processo que a gente tem que resgatar, a gente tem que estar também dentro da educação. A educação tem que trabalhar também a cultura. É o único meio pelo qual nós conseguimos atingir todo o nosso território, através da educação. E dentro da educação a gente termos algo focado para valorizar a cultura local. E aí, quando a gente vem para a questão do turismo, hoje, dentro dos vários segmentos que nós temos da área do turismo, onde agrega uma senhora cadeia produtiva, muitas vezes o turismo cultural é que levam realmente as pessoas, os pesquisadores, a viajar e a buscar esse tipo de informação. E hoje nós temos condições de ter um turismo cultural, um turismo religioso, um turismo que possa vir a agregar a nossa cadeia produtiva do nosso município, né? Com isso, onde todos possam ganhar, né? Então, assim, eu acredito que eles têm muito mais a falar sobre cultura do que eu, e eu fico muito feliz em poder estar, sabe, compartilhando, o Natizael, essas ideias com três grandes pensadores, sim, eu diria que sim, Frank Lourenço, Deus Irei, e o Mateus Santiago, que está iniciando um trabalho assim brilhante, sabe, com muita consistência, sabe, com muito pé no chão, com muita responsabilidade acima de tudo, e deu uma fala aí fantástica para você, que está aí à frente de um projeto de gestão, onde a gente possa contemplar toda a população de uma forma geral, viu? Fico muito feliz de estar participando aqui. Eu acho que a minha fala é mais ou menos assim um pouco meio que rápida, porque eu acho que o Frank tem muito o que falar e a gente tem muito o que discutir, viu? Muito obrigado. Muito bem, Sábio. Show de bola. Agora me dirijo, né, ao Frank, primeiro até trazendo para a gente um destaque. A Alficarte, neste ano, ela comemora 30 anos, né? 30 anos de existência, é um patrimônio, um ícone, né, do povo cearense, não só de Russas, porque como há pouco tempo eu ouvi, né, o Guilherme Sampaio me dizia que a Alficarte, ela é um patrimônio cultural do estado do Ceará, diante de todas as ações que ela vem realizando. Daí eu gostaria aqui que o Frank falasse um pouco para a gente da importância da companhia para a preservação e manutenção cultural popular e tradicional e também erudita, já que a Alficarte tem espetáculos como produções premiadas em todo o Brasil. Então, Frank, eu gostaria muito de ouvir e poder também, você pode fugir aqui desse tema, trazendo aí para a gente também o que você entende, o que você vislumbra, né, para ações serem desenvolvidas em um futuro governo à frente do município de Russas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, a fala do Mateus, né, que traz uma
uma reflexão muito sensível, né? Antes de ontem a gente teve uma conversa bastante técnica. Eu sempre procuro trazer mais essas questões mais técnica mesmo, né, da cultura, mas não só né, da técnica, não só né, da política formal, vive a arte e a cultura. A cultura também vive da sensibilidade, vive do pensamento, da reflexão filosófica, sociológica, antropológica, e o Matheus, né, trouxe essa reflexão suave, né, para que a gente possa pensar com mais sensibilidade, né, a questão do fazer cultural. Você começa, Natizael, a sua fala inicial, né, colocando umas questões que, salvo me engano, está com tempo que eu não leio, né, a lei orgânica do município, mas, se não me engano, está são 2 ou são 3 artigos na lei orgânica que trata da cultura e trata exatamente dessa questão do patrimônio material e imaterial, a salvaguarda desse patrimônio, que é um papel do poder público. E o que tem acontecido é que a lei orgânica de 1988, né, de 1988 para cá, os gestores públicos, eles não se voltaram, nenhum dos gestores públicos nesse período se voltaram para a salvaguarda desse patrimônio. E assim, todo o patrimônio da cultura, a cultura ela é muito ampla, ela é muito vasta, né, o seu conceito. Mas a gente pode simplificar esse conceito dentro de dois conceitos simples, que é o de patrimônio, material e imaterial. Porque dentro do patrimônio material a gente tem tudo aquilo que é feito de pedra e cal, né? A gente tem tudo aquilo que são construções da humanidade e que demarca um espaço-tempo. E quanto patrimônio imaterial, tem todos os saberes e fazeres e pensares, né, de um povo. E aí entra todo o arcabouço do simbólico, do cidadão, né, do econômico. Tudo isso perpassa por essa questão desse patrimônio imaterial. E, infelizmente, os nossos gestores não tiveram esse cuidado de salvaguardar esses patrimônios, nem material, nem imaterial, do nosso município. De forma que não só a igreja, Sávio, e que nós temos uma história de mais de 200 anos de emancipação política. Nós temos quase 300 anos, ou mais de 300 anos, de processo de colonização, de processo de civilizatório, né? De construção de um povo em um determinado território. Esse território chamado Russas, que tinha um território muito vasto, né? Praticamente todas as cidades do Vale do Jaguaribe pertenceram ao território de Russas. Municípios como Quixadá, Quixeramobim, né, pertenceram ao território de Russas, né? Então, se a gente imaginar esse vasto território, né, quanto patrimônio material e imaterial não foram construídos ao longo desses 300 anos. Mas se a gente fizer um recorte apenas do que é hoje Russas, né, eu escrevi um artigo há um tempo atrás que eu intitulei de A Terra do Já Teve. Então, se a gente pensar Russas até o início do século XX, até os anos 30 do século XX, Russas tinha cavalhada, né? Russas tinha Congo, tinha diversos tipos de reisados, tinha aproximadamente 20 grupos de Bumba Meu Boi, né? Tinha maracatu, tinha coco de roda, coco coco do sertão, ou seja, uma infinidade de manifestações culturais e manifestações culturais que traz a identidade desse povo, traz a identidade dos que ocuparam esse território, né, e que transformaram essa ocupação no que hoje é o município de Russas, que foram os vaqueiros. Então, essa cultura vaqueira, a cultura do Bumba Meu Boi, essa cultura que
traz de forma simbólica a identificação com a labuta diária, né, desse homem que veio para cá, desse homem, dessas mulheres que vieram para cá e que ocuparam esse território e que foram construindo ao longo do tempo essa civilização, essa comunidade chamada Russas. E essas manifestações que são icônicas, que são nascidas do cerne desse labutar dessas pessoas, essas manifestações deixaram de existir. E elas deixaram de existir por N questões. O poder público nunca esteve aliado a essa cultura, à preservação dessa cultura. Nunca. Né? Essas manifestações eram mantidas por essas comunidades e pela igreja. A igreja católica, que tinha a Irmandade Nossa Senhora dos Pretos, era uma irmandade de homens pobres, mas que faziam acontecer as tradições, que faziam acontecer essas manifestações dentro das diversas festas religiosas, do qual essas manifestações culturais faziam parte dessas celebrações sacro-profana. A proporção que a igreja ela foi se fechando, né, essas manifestações elas foram perdendo o apoio que o poder público não assumiu. Né? Então, o poder público não assumiu isso. E coloca na Constituição, porque na lei orgânica municipal, porque estava lá na Constituição Federal. E aí eu faço só a repetição do que está lá e coloco aqui, vai ser um compromisso realmente de ser de ser a salvaguarda desse patrimônio. De forma que a gente olha para a cidade de Russas hoje, ela não parece ser uma cidade que tenha 300 anos. Né? Ou que tenha 200, né? 219 anos. Né? Não parece. Todo o patrimônio material foi destruído. Então, um pelourinho que demarcava a implantação do poder político-administrativo no município, apesar de ser um instrumento de tortura, e aí precisava ressignificar. E aí uma coisa que me preocupa muito nas falas da cultura é quando se fala de resgate. Porque a gente não resgata nada na cultura, certo? A gente ressignifica. Então, assim, ressignificar um patrimônio material que servia como instrumento de tortura e como ressignificar e como trazer como forma de reflexão libertária para as novas, né, para as novas gerações, para que não se construa mais um pensamento como uma forma de pensamento econômico como era a escravidão. Então, assim, ressignificar todo esse patrimônio, né? As manifestações do patrimônio material, como Bumba Meu Boi, como trabalhar isso nas escolas de forma que se conte a história de Russas a partir da chegada dos vaqueiros e como esses vaqueiros representavam a sua labuta, né? A sua luta diária com o gado, como era essa relação do gado com o índio, como era essa relação do gado com a ema, e se discutir, né, todo um bioma, né, e aí o Sávio, que é do campo do meio ambiente, né, pode me corrigir ou referendar o que eu estou falando. Então, todo um bioma existente aqui, né, e que aí inclui dentro disso não só a flora, mas a fauna, e um dos animais, né, dois animais que eram muito presentes aqui, que era a ema e o jaguar, inclusive o rio, Jaguaribe significa rio das onças, né? O jaguar, a onça, né? E o rio. Então, contar a partir... todas essas figuras, elas aparecem de forma simbólicas dentro da manifestação do Bumba Meu Boi, que, no meu entender, o Bumba Meu Boi seria a manifestação mais expressiva da identidade do povo do Vale do Jaguaribe,
não só de Russas, mas do povo do Vale do Jaguaribe, porque todo o Vale do Jaguaribe e todo o estado do Ceará foi colonizado a partir da entrada do gado, né? A partir da entrada dos vaqueiros que vinham tocando as boiadas, né? Implantando os grandes currais e, posteriormente, implantando as charqueadas. Então, a gente precisa entender que a cultura também ela está associada com uma história, e a gente precisa trazer para as novas gerações, para que essas novas gerações elas possam realmente compreender isso e trazer isso como uma identidade. Nós temos muito mais identificação com coisas dos Estados Unidos, né, ou muito pouco da Europa, mas mais dos Estados Unidos, de que as nossas referências identitárias a partir da nossa cultura. Compreender como todo esse processo, né, se deu. Então, eu acredito que um gestor público que esteja realmente interessado em desenvolver uma boa política pública deve se focar primeiramente na questão da cultura, para compreender essa identidade, para levantar essa autoestima do povo e possibilitar que os artistas cantem a sua terra. Não é à toa, por exemplo, você pega o Alceu Valença, eu discutindo com um colega daqui de Russas, ele é compositor, e ele falando de um outro colega também compositor, e dizendo, mas porque o fulano fez as músicas dele, ele sempre está falando de coisas daqui de Russas, né? Porque aí uma coisa local, né? Isso jamais vai chegar em outro canto, as pessoas de outros lugares não vão gostar disso. Aí eu digo, tá, vamos pegar o Alceu Valença, né? O Alceu Valença tem música do Alceu Valença que ele canta as ruas do Recife, ele canta as ruas de Olinda, né? Quando ele diz, pelas ruas que andei, procurei te encontrar, e ele vai falando as diversas ruas de Olinda, né? Porque o Alceu Valença pode cantar as ruas de Olinda para o mundo e nós não podemos cantar a Caiçara para o mundo, né? Por que não podemos cantar o Riacho Araibu? Por que não podemos cantar os nossos carnaubais, né? Que é uma outra questão, né, que o meio ambiente deve focar na preservação dessa floresta, que é quase única no Brasil, né? As nossas florestas de carnaúbas. Então, a gente precisa começar a pensar para além apenas das artes. As artes são importantes, mas nós precisamos pensar uma dimensão maior da cultura que dialoga com o turismo, que dialoga com o meio ambiente, que dialoga com segurança, com educação, né? Com saúde. Então, precisamos pensar uma política de cultura que seja ampla. E aí o Matheus traz uma coisa interessante, que é a questão da criação de escola, né? De uma escola de arte. Eu talvez fosse até uma escola de cultura, né? Porque quando a gente fala das artes, elas se limitam, né? Então nós temos a dança, nós temos as artes plásticas, nós temos o teatro, a música, e aí cada um fica puxando para a sua sardinha. Por exemplo, eu sou um homem eminentemente do teatro, artisticamente, né? Sou eminentemente do teatro, mas eu vivenciei experiências praticamente em todas as artes, né? Eu costumo dizer que eu sou meio o Raul Seixas, né? Tem uma música do Raul Seixas que ele diz que já passou por todas as religiões, filosofias, políticas e lutas, né? E eu já pratiquei tudo isso, né? Eu gosto de transitar pelo campo da filosofia, da política, né? Fui praticante de diversos estilos de artes marciais, e pratiquei diversas atividades artísticas e culturais, como a dança, a música, o teatro, mas o teatro virou a minha paixão. Então, eu sou um homem eminentemente do teatro. Mas quando eu penso cultura, eu penso para além do teatro, né? Quando eu penso cultura, eu penso as diversas manifestações das culturas tradicionais, e a gente não pode pensar cultura no singular, cultura é pensado no plural, né? Porque nós temos as culturas urbanas, as culturas rurais, né? As diversas manifestações de culturas populares, né? Que vai do tradicional ao hip-hop,
Então, a gente precisa pensar a cultura nessa amplitude, né? E pensar uma escola, talvez ser uma escola que se trabalhe, que se desenvolva algumas linguagens artísticas, mas, ao mesmo tempo, ela construa também um pensamento, né? Ela, a partir de uma escola, né? Porque, às vezes, a gente pode pensar uma escola de arte que ela se fecha apenas no ensino técnico, mas a gente tem que ir para além, a gente tem que ir para a construção de conhecimento, a gente tem que ir para a construção de pensamento, de reflexão sobre a arte. E, pensando isso, quando a gente elaborou o plano municipal de cultura, o plano decenal de cultura de Russas, a gente colocou lá no plano a criação, né, de escolas de música, de escola de dança, ou de uma escola de cultura. E em 2013, né, quando o Weber assumiu, a gente, um pouco antes, em 2012, né, já durante a campanha de 2012, houve o Encontro Cultural da Caros, né, que tem dado uma contribuição nessa questão da reflexão, do pensamento, dessa contribuição para a preservação de patrimônio, ou seja, o altar-mor da Igreja de Russas só foi tombado graças à ação da Caros. Porque, apesar da gente vir lutando há muito tempo, apesar de estar no plano decenal de cultura, a criação da lei de preservação do patrimônio material, isso nunca se transformou em lei. Está na lei do plano, mas nunca se transformou em lei própria de preservação desse patrimônio. Aí, em 2012, no Encontro Cultural da Caros, o Ariosto Holanda foi convidado, né, ele foi um dos apoiadores do encontro naquele ano, e foi convidado para fazer uma fala por um grupo de jovens. Eu não sei se o Matheus estava. Mas aí tinha 2 jovens professores daqui de Russas, que são professores do IF, lá de Tabuleiro do Norte. E esses jovens, né, juntamente com outros mais ligados à questão da cultura aqui em Russas, né, eles começaram a falar que precisava de um espaço, né, para a cultura. Tudo. E o Ariosto disse, a gente poderia transformar isso no auditório lá do CVT. A gente poderia fazer uma reforma nesse espaço aqui e transformar esse espaço, para além de um auditório, num espaço que seja para fomentar a produção cultural, para a fruição, né, da cultura. E aí foi rolando essa discussão e surgiu a ideia de pensar um espaço próprio, né, para a cultura. Ele disse, olha, pois me apresentem um projeto, a gente conversa sobre isso. E aí esses professores me procuraram, juntamente com a equipe que estava lá, me procuraram lá no galpão e a gente conversou. Um desses jovens que estava lá era o Alain, né, o Alain Deberton. E a gente conversou e eu disse, tá, vamos pensar um projeto. A ideia do Ariosto, o Ariosto foi lá também conversar comigo, ele disse, a minha ideia é a gente criar um centro vocacional de cultura, aos modelos do CVTs, que era o Centro Vocacional de Tecnologia. E o centro, se a gente conseguir criar esse centro vocacional, vai ser o primeiro do Brasil e vai servir de modelo para outros, como foi o CVT. Eu criei o primeiro CVT para Limoeiro do Norte e depois, né, se transformou, né, num modelo, né, para o Brasil inteiro e que depois se transformou no Centec e que depois se transformou no ZF, né, nos institutos federais. Então, era um modelo interessante. E aí eu fiquei na incumbência de elaborar esse projeto. Então, elaboramos esse projeto, teve a contribuição do Alain, que, como é do campo do cinema, então ele me trouxe informações técnicas do que precisava para botar umas ilhas de edição, essas coisas, né, para uma possível escola de cinema dentro desse centro vocacional. E fizemos o projeto. O Weber se comprometeu, tanto no período de campanha, que foi nesse encontro, como ele se comprometeu logo no início né, quando a gente estava fazendo o projeto, em 2013. Pegamos esse projeto e fui juntamente com a Cláudia Lima, né,
que havia assumido a Secretaria da Cultura, e o Alain e mais esses dois professores, que eu não lembro o nome deles agora, um deles é ali do Planalto. Eles são professores lá do IF. E a gente foi no gabinete do Ariosto. Conversamos com ele, apresentamos o projeto, ele analisou o projeto, tá, o projeto está ótimo. De lá a gente foi no IF, lá de Fortaleza, conversar com o pessoal da área de construções, que trabalha nessa parte mais de arquitetura e engenharia, e conversamos com um arquiteto do IF, com um engenheiro lá do IF, e eles se prontificaram de fazer o projeto arquitetônico, né, para a construção desse espaço. Ou seja, estava com tudo encaminhado, e aí o que acontece? Né? Dentro desse projeto, a construção do CVT estava também a implantação do Instituto Federal do Ceará, né, naquele espaço. Então, o município cederia aquele espaço, né, a contrapartida do município era ceder aquele espaço do CVT e o terreno que fica entre o CVT e aquela construção da Câmara Municipal. Naquele terreno ali seria construído o Centro Vocacional de Cultura, num bloco com 3 andares, constando com um teatro com capacidade para 300 pessoas, e diversos estúdios e salas de aula, e o prédio ali do CVT, com parte do terreno, seria a construção do IF. Aí o que acontece? O nosso prefeito faz um acordo político com o Genesias Noronha, né? E aí toda uma disputa de poderes pela questão do espaço, de coordenação daquele espaço, do CVT e não sei o que, tarará, de forma que Russas perdeu esse projeto, né? Então, perdemos o IF, né? Perdemos um centro vocacional de cultura e perdemos diversas outras coisas que poderia ter vindo para Russas, né? Por conta de acordos políticos que muitas vezes são nocivos, sem ouvir os anseios da sociedade. Então, eu espero que você, Natizael, né, possa, se vir a ser eleito, né, você tenha esses critérios de ver quem realmente está trazendo algo que seja substancial, né, para o município, pensado a longo prazo, e não em coisas, né, que vai resolver um probleminha ali de momento, né, e que acaba perdendo coisas que vão ficar para a história, que vai ficar para as futuras gerações. Porque o centro desse seria uma coisa que iria para as futuras gerações. Inclusive, tinha recurso já, através de emenda parlamentar, tinha o recurso para a construção do prédio, e tinha também 3 milhões para implantação de equipamentos, né? E também uma previsão de concurso para os profissionais para que iriam trabalhar nesse centro vocacional. Ou seja, a gente perde uma possibilidade de se transformar num centro de pensamento, um centro de cultura do estado do Ceará, virar uma referência para o Brasil, a gente perde por questões, né, de acordos políticos que muitas vezes não são tão saudáveis, né? Isso a gente lamenta muito, né? Então, aí, para concluir, eu vou lá no tema que você tinha colocado, a questão da Alfcart, né? Isso, eu já ia lhe pedir, eu disse, Franco, eu ainda quero ouvir sobre a Alfcart, né, os 30 anos da Alfcart. Então, assim, a Alfcart, né, esses 30 anos são 30 anos, eu digo, não são 30 anos de existência, não, são 30 anos de resistência. Porque na Tisaia nós temos resistido contra tudo e contra todos. Todas as gestões desse município nos consideraram sempre como oposição. Eu acredito que a oposição são políticos de carreira que estão, né, por exemplo, são vereadores de uma determinada bancada que faz oposição ideológica, né, a quem está na gestão. Muitas vezes essas oposições são nocivas, muitas vezes vai muito para o campo do pessoal, sem ser uma oposição saudável, necessária, dentro de um Estado democrático de direito. A oposição ela é necessária e saudável, assim como a crítica. Mas eu não sou político partidário, apesar de há muito tempo, desde 1980, né,
de 82, mais ou menos, que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas eu nunca me coloquei para cargos políticos, né? Para cargos mesmo. A nossa oposição o que é errado. E a nossa luta é pela a nossa bandeira, a nossa política, o nosso partido é o partido da cultura. A gente tem dito isso. A gente briga diariamente em todas as gestões para que tenha um recurso que chegue lá na quadrilha, que tenha um recurso que, né, que aconteça o Festival A Contento, que é o único evento mesmo cultural que acontece no município, feito pelo município, acaba sendo o Festival de Quadrilha, que se briga para que o artista local, o compositor, o músico local, possa ter um espaço na Semana do Município, né? A gente briga por isso, né? E a gente corre atrás lá fora para fazer, né, o nosso teatro, né? Por exemplo, nós pegamos aquele espaço do CRE, e você sabe disso, você participou de todo um processo de discussão, né, de articulação do movimento estudantil, até que quando a gente viu que o negócio não caminhava mesmo, a gente resolveu ir na garra mesmo e ocupar aquele espaço. Eu era, na época, presidente do Grêmio do Colégio Estadual, e acompanhei muito bem isso aí junto com vocês, né? E aí, então, se você conhece essa nossa luta por aquele espaço, você conhece o espaço também, como ele estava detonado, né, quando a gente foi para lá. E tudo que a gente fez ali, né, naquele espaço, foi correndo atrás, com recursos próprios, né? Então, abrindo mão de receber os nossos cachês, então a gente corria atrás para conseguir aprovar um projeto para viajar com um espetáculo para outros estados, né? E abrir mão de receber os nossos cachês para poder investir ali, porque a gente nunca teve o apoio do município. Na festa dos 25 anos, nós realizamos 15 dias de apresentações, de espetáculos, com gente que veio do Brasil inteiro, até da Argentina veio gente para cá, para participar com a gente dos nossos 25 anos, e os nossos secretários, né, de cultura, de todos os secretários de educação, de tudo, mandei convite para todos, não apareceu ninguém, né? E a gente a gente reservou a primeira fila e botamos lá o nome dos secretários e ficava desocupado, a gente deixou desocupado toda noite em protesto, né? Então a gente estava comemorando 25 anos, uma instituição que tem insistido em trabalhar em prol da manutenção da cultura de Russas, e não é reconhecido. Nós estamos fazendo 30 anos, né? Nem assim, no dia 4, né, que foi o dia mesmo do aniversário, a gente veio fazendo uma programação, a gente tinha pensado uma programação que iria começar em março até dezembro, né? A gente já tinha fechado uma pauta no Teatro José de Alencar, onde a gente iria fazer uma semana off-cart no Teatro José de Alencar, com exposição, com espetáculos, e no Cine Teatro São Luís, né, não foi possível fazer por conta dessa questão da pandemia, e toda uma programação local, né, que ia de março a dezembro. Com tudo isso, a gente resolveu fazer uma programação que começou no mês de junho, e a gente vai estender até agosto, né, de forma virtual, mas a gente fez uma programação bem especial no dia 4, né, e a gente teve pessoas de vários lugares participando de uma sala como essa, discutindo com a gente. Teve exibição de vários trabalhos que foram montados nesse período agora, e a gente não recebe nenhum e-mail, nem assim, uma mensagenzinha assim no celular, né, no WhatsApp, né, da secretária de Cultura, ou do prefeito, certo? Então isso é desestimulante, né? Mas não é desestimulante no sentido da gente deixar de fazer, certo? Mas de acreditar, certo? De acreditar que possa ser diferente, né? Então, assim, são anos e anos de luta. Eu estou nessa batalha pelo Teatro de Russas há 36 anos. O Off-Cast tem 30 anos, mas nós iniciamos com o Grupo Teatral Arco-Íris. O Grupo Teatral Arco-Íris gerou, né, em 8 anos de existência, ele gerou mais 6 grupos de teatro, além dele, né? E aí, quando eu saio, 5 anos depois de ter fundado o Arco-Íris, eu saio do Arco-Íris e fundo a Off-Cart, né? Então, são 36 anos que eu, quanto pessoa, venho batalhando pelo teatro de Russas e pela cultura de Russas. Os demais grupos acabaram por falta de apoio, certo?
E a gente vem, aí por isso que eu digo, são 30 anos de resistência, porque a gente vem resistindo a tudo e a todos, e correndo atrás para que a gente mantenha o nosso fazer. Com certeza. E até parafraseando, né, o Guilherme Sampaio, o Frank, para existir precisamos resistir. Né? A gente entende tudo isso, eu concordo plenamente com essa sua fala, lamento, né, a falta de atenção por parte do poder público, isso aí está a nível de todas as esferas, né? Muito bem falou o Matheus quando ele fala da recessão de valores culturais que nós estamos tendo a nível de governo nacional. Né? Isso nos traga uma preocupação muito grande, mas nós precisamos ter esperança também. Nós precisamos acreditar, Deus irei, que a gestão pública, em um momento, né, ela vai ter que se direcionar para a cultura, tendo em vista que a cultura ela faz saúde, ela faz esporte, ela faz turismo, ela forma o cidadão. Então, a gente vai ter que ter essa sensibilidade e eu me proponho a isso, né? A poder ouvindo todas as 4 falas de vocês aqui, eu pude anotar aqui e perceber que a gente precisa colocar em prática o plano cultural, que a gente precisa criar artes, ou criar escola de artes, e o Frank, Matheus, já falava isso antes de ontem, na criação de escolas de artes, e até eu sugeri, sabe, Santiago, para ele no momento, eu acho que na live a gente falou sobre isso, nós temos em Russas alguns espaços públicos que estão ociosos, são escolas que foram nucleadas na zona rural, né, e que essas pessoas elas não têm a oportunidade de poder usufruir um espaço público que esteja direcionado ao esporte, ao lazer, à cultura. E isso vai ser incluído no nosso plano de governo, porque é algo que já existe. Nós precisamos adequar, estruturar e colocar para funcionar, né, essas escolas de cultura, como falou você, como falou o Frank. Isso nós vamos sim incluir no nosso plano de governo, até porque nós precisamos expandir agora a gestão pública para o campo, para a zona rural, para as periferias, onde se concentram os maiores públicos de jovens, de adolescentes, que são pessoas adeptas, né, a esse trabalho de inclusão, de integração na área cultural. Eu também registrei aqui a implementação desse projeto que já existe, o Centro Vocacional de Cultura, a valorização e incentivar, Deus irei, a economia criativa, a partir do momento em que a gente consegue interagir com as quadrilhas juninas, com as associações culturais que promovem o Festival Junino. Então, tudo isso aqui, eu fiz um registro para que a gente possa, principalmente, além de tudo isso que a gente ouviu e conversou, escutar as organizações culturais municipais. É a partir da escuta, é a partir dessa visão, né, de abrir para que a gente possa ouvir quem está vivenciando, que a gente vai poder ter o entendimento, Frank, de mudar essa nossa realidade. Para isso, nós precisamos contar com a participação de todos vocês na elaboração desse plano e dizer ao povo de Russas que nos escuta, que nos vê neste momento, que essa é a nossa ideia, é de poder consertar, dar continuidade ao que a gente entende que é necessário ser dado, né, Sávio, e consertar tudo isso que nós falhamos ao longo da história. Nós só podemos nos reinventar, nós só podemos trazer algo novo se a gente tiver a consciência e reconhecer as faltas que se teve ao longo de muitos anos, né? Mas para isso é que nós estamos construindo essa união de técnicos, de pessoas fazedores da cultura, como disse bem o Deus irei, para Matheus, a gente construir uma Russas diferente e a gente poder, em um futuro bem próximo, dizer que nós vamos sim ter uma cidade celeiro da cultura no Vale do Jaguaribe, no Baixo Jaguaribe, porque artistas nós temos e muito, mas nós precisamos estar perto deles, precisamos acompanhar e incentivar cada vez mais. E aí agora a gente já entra no bloco de considerações finais para poder a gente encerrar aqui esse momento. E aí eu passo para o Matheus já fazer as considerações finais dele. Isso, Natzael. Agradecer de novo ao convite, ao espaço, né? A conversa, ao debate, a exposição de ideias, né? Do Deus irei, do Sávio, do Frank.
que eu acho que o Frank, ele fala uma coisa que eu acho que a gente deve ter sempre em vista, né? O pensamento, né? Pensar, né? E pensar implica em você saber que as coisas não vão ficar prontas de uma hora para outra, né? É tudo um grande trabalho. Eu acho que se você puder encampar essas nossas inquietações, esses nossos anseios, desse centro vocacional de cultura, né? Que eu falei, uma escola de artes, mas que inclua isso, né? Artes, cultura e comunicação, né? Que é para a gente construir realmente esse espaço democrático que a gente quer. Obrigado. Isso. Obrigado. E aí, Deusirê? Deusirê, sei que você está com uma bandeira muito... que precisa muito ser discutida também, viu? Que é a bandeira da valorização dos direitos humanos. Então, a gente vai ainda, aí um dia, ampliar essa nossa discussão. Eu tenho o maior prazer de poder trazer também para a nossa mesa de discussão as políticas direcionadas, né, à igualdade de gênero e às igualdades sociais. Muito bem. Primeiramente, agradecer, né, ouvir aqui atentamente todas as falas, dizer para o Frank que um dia eu quero ter metade dessa sabedoria que ele tem, né? Sou um fã dele, ele sabe disso, dessa garra, dessa luta, e assim como eu já falei, a Benjamin, ela está há 28 anos nessa luta, né, no meio junino, eu só estou há 19 anos junto, mas as nossas lutas, elas são muitas, né? Como todos nós sabemos, a cultura, ela nos ajuda a tirar pessoas da ociosidade e também de diversos caminhos errados. E eu sou prova disso, que hoje eu sou uma outra pessoa por conta da Benjamin. Por isso essa minha luta, por isso essa minha defesa de querer debater, de querer discutir, de querer sempre ter políticas de valorização dos grupos, eu não falo só o junino, mas de todos os grupos culturais da nossa cidade, justamente por isso, porque eu acredito, e sou prova viva, de que a cultura transforma. Ela transformou minha vida e eu quero que ela transforme a vida de outras pessoas. Mas, como bem foi dito aqui, acho que de tanto a gente, entre aspas, apanhar, a gente vai deixando de acreditar ou vai acreditando menos. Então, o meu pedido hoje a você, quanto pré-candidato, e quando vier, se Deus quiser, vier assumir a prefeitura, se for da vontade do povo e de Deus, que você possa, de fato, cumprir com aquilo que você está se comprometendo, porque de promessas nós temos muitas guardadas em gavetas, né? E a gente quer que elas, de fato... Promessa foi São Francisco, né, Deusirê? A gente quer, de fato, que essas promessas, elas sejam válidas, né? Que a palavra seja honrada, porque a gente sabe que a palavra vale muito. E que esses anseios de todos nós, fazedores de cultura, todos nós, artistas, eles possam ser, claro, evidentemente, a gente sabe que tudo não se resolve num passe de mágica, mas tudo começa pela valorização das pessoas, né? Que essa logo, cuidar bem das pessoas, ela de fato exija, mas para todos, né? Que, de fato, como você falou, que a gestão ela possa ir para as periferias, possa ir para as comunidades, para os interiores, porque é lá onde as pessoas mais sofrem e é onde tem muitos artistas também. Então, meu agradecimento em nome da quadrilha Benjamin Constant, em nome de todos nós que fazemos quadrilha na cidade de Russo, no Vale de Jaguaribe. Muito obrigado por poder estar aqui defendendo essa bandeira e estar debatendo um pouco sobre cultura. Agradecido. Muito bem. Ótimo. E aí, Sávio, vamos lá. Primeiro, Nath, eu gostaria de dizer assim, que eu fico extremamente feliz por esse espaço, eu diria até, passou humildade de dar esse espaço de ouvir esses três intelectuais naquilo que eles se propõem a defender, que eu tenho uma verdadeira admiração por eles. E gostaria de dizer que, quanto à luta da cultura, é aquela mesma questão que nós discutimos sobre o meio ambiente. Quando o Franklin fala do jaguar, que originou o número Jaguaribe, nós temos que ver o seguinte: quais são as políticas públicas que falam da preservação do rio de Jaguaribe?
Hoje, dentro do Comitê de Bacias do Vale do Jaguaribe, somos 52 membros. Somente o Sávio levanta o dedo e a voz que não preciso esperar a minha vez. Eu tenho que levantar e eu tenho que gritar que em prol da morte de um rio se criou um canal. E como se não bastasse, colocou o nome do canal ainda é Canal da Integração, que dentro da minha fala eu digo canal da desintegração. Integração ele seria se continuasse a água pelo rio Jaguaribe, onde houvesse a preservação da mata ciliar, onde houvesse a permanência das comunidades ribeirinhas e houvesse a manutenção dos ecossistemas de mangue que hoje estão morrendo por falta da água do rio. E colocaram a água no canal que vai bater lá no Pecém para resfriar uma termoelétrica para cobrar a bandeira 2 na nossa conta de energia. E a gente grita, Deus irê, a gente fala e a gente faz todo o esforço, às vezes chega até querer desistir. Mas se eu desistir, esse processo ele vai ficar mais enfraquecido, né? E quando você se propõe, ô Natizael, esse modelo de uma gestão, eu diria, contemporânea, tá? Onde você está priorizando segmentos que ele é esquecido pelo poder público na sua tripartite governamental, eu acho que você está fazendo um grande diferencial e quero te parabenizar por todo esse trabalho de pré-plano de governo que você está fazendo para propor uma gestão mais digna para o município de Russas. Muito obrigado, Sávio. E aí a gente vai ouvir agora as considerações finais do Frank. Fico muito feliz com a fala do Sávio, né, porque também me preocupa muito essa questão do meio ambiente, e que a cultura também ela deve andar de braços dados com o meio ambiente. A cultura ela se faz na sua complexidade, né? Então, uma política de cultura ela tem que abraçar a diversidade, ela tem que ser cidadã, ela tem que ser inclusiva, né? Eu acho que o nosso modelo de política cultural ele deve seguir o modelo que foi criado na gestão do Gilberto Gil, né? Se pensar a partir dessa ótica do que foi criado posteriormente pelo Célio Turino, da cultura viva. Então, essa cultura que não se fecha apenas nas artes, mas da compreensão de que a cultura ela é mais abrangente e que dentro da cultura a gente pode desenvolver as culturas de inclusão, né, dos diferentes povos, né, das diferenças de gêneros, das diferenças, né, sexuais, combater o racismo, combater a misoginia, combater todas as mazelas da sociedade. Ao mesmo tempo, estarmos também de mãos dadas com o meio ambiente na preservação, na defesa do nosso meio ambiente. Nós temos feito os nossos espetáculos, a gente sempre está, de certa forma, ligado a uma bandeira de luta. A gente não faz espetáculos para fazer. Como também os temas das quadrilhas juninas, né, são pensados a partir daquilo que inquieta, né, em determinado momento, aquilo que nos atravessa, né, em determinado momento, e a partir daí isso surge como urgência se falar, né? E a gente fez, em 2016, a partir das nossas inquietações com o que vinha acontecendo no Vale do Jaguaribe, aliás, que ainda vem acontecendo, né, no Vale do Jaguaribe. Não sou contra a agroindústria, mas a forma como ela é colocada, né? Eu acho que não devemos só priorizar a agroindústria, nós deveremos também pensar os pequenos produtores, né, locais e pensar uma agroindústria que ela seja sustentável, no sentido mais abrangente, que ela não venha para destruir as culturas locais, né, que ela não venha para matar as pessoas. E aí a gente montou um espetáculo chamado Viúvas do Veneno, a partir de uma série de reportagens feitas pelo que é um repórter do
Diário do Nordeste, ele é aqui de Limoeiro do Norte, e ele fez uma série de reportagens falando sobre isso, das pessoas que morreram, né, e crianças que têm nascido deformadas pelo uso indiscriminado de agrotóxico que contamina as nossas águas, que contamina os nossos rios, os nossos lençóis freáticos. Então, a arte, ela também pode, né, ser uma bandeira de luta, né, juntamente com as lutas, né, do meio ambiente. Então, assim, ultimamente a gente se engajou no movimento para tentar salvaguardar as dunas lá da Sabiaguaba, né? Então, assim, a gente está engajado com essas lutas. A cultura, ela está engajada com todas as lutas e com todas as políticas. Então, se pensar cultura não só nessa questão da arte, mas a cultura de forma mais abrangente, que ela seja uma cultura viva para o nosso povo. Muito bem, Frank. E aí eu gostaria agora de agradecer a vocês esse momento em que nós podemos conversar aqui e concluir dizendo o seguinte: a arte é feita de sonhos, né, Matheus? Então a gente precisa sonhar para poder realizar. Então, convido a toda a população de Russas para também poder participar dessas discussões, preenchendo o formulário que vai estar à disposição de todos vocês nas redes sociais do Natzael Gonçalves, através do Instagram, da fanpage, do Facebook, e coloque sua sugestão também. Diante de todo esse diálogo, diante de toda essa sua conversa, nós temos a oportunidade, pela primeira vez na história, de podermos construir um plano de governo participativo. Muito obrigado, Frank, muito obrigado, Matheus, Sávio, Deusirê. Conto com vocês, né, no desenvolver dessas ações e, se Deus quiser, estaremos juntos também para trabalhar na execução de toda essa nossa fala e muitas ideias que ainda vão vir aí diante da opinião popular, que será através dos formulários que serão colocados nas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês e estaremos juntos, se Deus quiser, nesse pós-pandemia, para poder a gente construir uma Russas cada vez melhor. Obrigado.